Oi, gurias, tudo bem com vocês? Como estão os negócios? Como vai a loja? Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, muito pedido por aqui, que são as cores, né? Como usar as cores, qual o sentimento que cada cor vai trazer para o nosso negócio. Eu me chamo Stephanie, sou arquiteta e ajudo donas de loja a criar ambientes e vitrines que fazem a cliente parar, provar e comprar. Eu vou começar um pouquinho introduzindo essa função das cores, né? As cores, elas chegam na cliente antes da tua vitrine, ela chega antes do teu bom dia e boa tarde para tua cliente. Então, é uma coisa muito importante a cor estar alinhada à nossa marca, ao nosso propósito e o que a gente quer transmitir para a cliente, né? O que a gente quer que a cliente sinta quando ela entrar na nossa loja. E também a gente vai ver sobre a psicologia das cores. Tem uma coisa muito interessante na psicologia das cores, que é a cor aqui no Brasil pode significar uma coisa, mas lá na Índia, no Japão, que são culturas totalmente diferentes, podem significar outras. Então, aqui no Brasil, a gente tem essa definição da psicologia das cores, né, atribuindo sentimentos a cada uma dessas cores que a gente tem, que a gente pode usar. Eu acho isso incrível, porque é totalmente cultural e faz também a gente pensar, fazer um exercício de o que essa cor representa para minha cliente, né? Desde a infância, sabe? O que isso transmitiu para ela culturalmente, quais as marcas essa cor deixou. É muito interessante fazer esse exercício da psicologia mesmo das cores. Então vamos entender um pouquinho por que investir em um projeto de cores, né? Por que deixar, tirar o teu tempo para escolher uma paleta de cores que conversem, né? Porque a gente precisa estar alinhado à nossa marca, né? A cor, ela fala da nossa marca, o que a nossa marca é, qual o propósito dela, né? Se a gente quer que a nossa cliente se sinta segura, se a gente quer que a nossa cliente se empolgue quando entra na nossa loja, né? Se a gente quer que ela seja mais extrovertida dentro da nossa loja, se sinta confiante realmente, cada sentimento é atribuído a uma cor. E o teu posicionamento, o que você quer para a tua loja? Você quer atrair as clientes mais românticas? Você quer atrair as clientes mais criativas? As mais boho, né? Mais rústicas, assim? Ou a cliente contemporânea, né? E cada cor vai ter a sua função dentro desses estilos de pessoas, de clientes. E esse é o maior benefício. Então, transmitir a tua identidade de maneira assertiva, né? E você sabe mais do que ninguém como a cor influencia no estilo, né? Então, a cor aplicada à nossa roupa, né? O que eu estou transmitindo com isso? Os arquétipos hoje em dia, né? Que a gente tem muito isso. Qual é a cor da tua personalidade, né? Então, o que você quer transmitir com isso? E assim funciona para nossa parede, para nossa loja, da mesma maneira que a gente coloca a nossa coloração pessoal. Um erro comum aqui eu trouxe que é escolher só pelo teu gosto, né? Não, a gente tem que entender o gosto da cliente e estabelecer então uma paleta de cores. Eu sugiro que a gente escolha sempre três cores. Uma cor de base, né? Geralmente um tom claro, um bege, uma cor mais clara, branco, com cuidado, claro, para não ficar muito monótono, mas ter uma cor mais clara como base e depois uma cor para acabamentos, ou seja, você vai escolher os puxadores pretos, pratas, dourados e o que cada um vai transmitir, né? A gente vai ver daqui a pouco. Mas escolher três cores. A base, que vai ser maior, né? 80% da tua loja. Os acessórios, que vão estar nos puxadores, nas araras, qual vai ser a cor dele.
e uma cor mais de destaque, então pode ser uma cor um pouco mais extravagante, né, para a gente colocar em pontos estratégicos. A gente pode usar esses pontos estratégicos onde? No final da nossa loja, para dar aquela continuidade, sabe? Porque tem que entrar na tua loja e ela tem que querer ir até o fundo, sabe? Para desfrutar e ver todos os produtos que você tem disponível na loja. A gente pode criar também alguns pontos de promoção, uns pontos de instagramáveis, né, que hoje está muito na moda. A gente criar esses espaços dedicados exclusivamente para fotos. Então aí a gente vai usar 3 cores. E essas cores, elas têm que conversar entre elas, né? As cores, a gente pode trabalhar elas de 3 maneiras, posso dizer. Monocromática, e eu adoro como a arquitetura conversa com a loja, com a moda, né? Então eu tenho certeza que vocês vão entender isso e vão usar essa dica não só para tua parede, né, para os móveis, mas também na hora de compor os looks. Também tem o monocromático, que é usar só uma cor, né? A gente pode variar os tons da cor. Então eu vou escolher o rosa, que todo mundo ama o rosa, né? Eu sei que vocês gostam do rosa. Então, é uma parede predominante rosa, um rosa mais claro, um rosa mais pastel, né? No fundo da loja ou um cantinho instagramável pode ser aquele rosa pink. E a gente pode escolher os acessórios em dourado, que vai trazer mais sofisticação, né? Mais elegância para nossa loja, mais feminilidade também. O segundo, a gente pode trabalhar com cores análogas. O que são cores análogas? Elas são as cores que estão uma do lado da outra. Então, elas, no círculo cromático, vou deixar aqui o círculo cromático para a gente ver, a gente tem a hierarquia das cores, né, ali. Então, o análogo é quando tá uma do lado da outra, tá? Então, vai ser o azul, o verde, fica uma composição bem legal. Vai ser o vermelho, o laranja, sabe? São as cores que estão uma do lado da outra no círculo cromático. E a gente pode trabalhar também combinando as cores de maneira complementar. O que é maneira complementar? A gente vai usar de novo o círculo cromático e são as cores opostas, né? Então, se eu tenho o azul de um lado, eu vou ter o laranja do outro. Eu adoro essa combinação de azul e laranja. Acho que chama bastante atenção. E eu uso bastante na minha identidade visual. Vocês podem olhar no meu Instagram. É azul e laranja. São cores complementares. Então elas se complementam, né? E vamos entender agora um pouquinho mais desse estilo, né? Das cores. Primeira dica hoje é entender a tua cliente. De novo, né? Eu acho que todo vídeo eu vou falar isso. Porque é a coisa mais importante é a gente entender para quem a gente está comunicando. Então, como eu falei, se você tem uma cliente mais romântica, né, mais feminina, a gente pode sim usar o rosa, o dourado, que vão transmitir essa elegância, essa feminilidade. Se você tem uma cliente contemporânea, você pode optar por tons de preto, grafite, acessórios preto, até o acessório prata pode ser muito bem usado no contemporâneo. Se você tem uma cliente mais criativa, a gente pode utilizar o laranja, o amarelo, né? Cores extravagantes. A gente pode usar o dourado, que traz esse calor, né, da criatividade, ou infinitas outras possibilidades, né? E aí você me diz, qual a tua cliente ideal? E monta ela, imagina ela, sabe? Quem que é essa cliente? Que roupa ela usa? Onde ela vai? Quem são os amigos dela? Sabe? A gente tem que ir a fundo aí nesse personagem que é a nossa cliente. E pra gente conseguir entender que cor ela vai gostar, que cor vai comunicar bem pra ela,
o que ela vai sentir quando ela vê essa cor, né? O vermelho também está muito relacionado à paixão. Então, lojas de lingerie eu acho o máximo a gente usar um vermelho bem puxado, sabe? Com um rosa, com um dourado, ou prata, para dar esse contraste. Fica muito bom. E agora, falando um pouquinho da psicologia das cores, então, o que cada cor significa para nós brasileiras, né? A gente já viu que lá na Índia vai ser outra proposta, como o branco, né? O branco aqui, ele pode trazer, no Brasil, ele traz sentimento de pureza, de paz, de amplitude para o espaço. E lá na Índia, o branco é facilmente assimilado com o luto. Então, olha a diferença cultural e como isso é importante, né? A gente entender que aqui no Brasil o branco funciona desse jeito, né? O preto, aqui no Brasil, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque ele é associado ao luto. Então, a gente tem que trazer com ele outras referências, né? Então, a gente pode trazer um cromado, seja o prata, seja o dourado, com o preto. Eu gosto muito do prata. Eu acho que dá um destaque bem legal. E cuidar para não botar preto em todas as paredes. Ainda mais se você tem uma loja pequena, né? Porque isso vai dar uma sensação de sufocamento na nossa cliente. Mas o preto, ele também pode ser elegante, sofisticado, ele traz essa sensação de exclusividade quando a gente usa da maneira correta, né, em alguns pontos. Eu acredito que o preto, ele pode ser a nossa cor de acessórios ou de destaque, né? E não a nossa cor base. Eu acho que a cor base preta complica um pouco. A gente já vai ter que entender um pouco mais de luz para não deixar o ambiente escuro, né? Então, vamos para a próxima cor, o bege, e tons neutros, né? Funciona da mesma maneira do branco. E ainda ele traz um plus de calma, de sofisticação, né? De leveza mesmo. O vermelho, ele traz essa energia, né? Essa paixão. Aqui no Brasil a gente relaciona muito o vermelho a paixão, amor. Então por isso que eu acho muito interessante usar em lojas de lingerie. A gente pode fazer uma loucura assim e pintar todas as paredes em tom vermelho. Eu gosto, eu acho arriscado, mas pode dar certo. Se a gente escolher o tom de vermelho certo, né? A gente não pode escolher um tom muito aberto, senão vai ficar um pouco desleixado ali, um pouco esquisito. Mas ele funciona muito bem como destaque, tanto que em promoções a gente vê muito o vermelho, né? E também cuidado, né? Porque pode estar associado a promoções. Então a gente tem que usar de uma maneira bem elegante, sofisticada, escolher um tom de vermelho que fuja desses da liquidação, sabe? Que é um vermelho mais aberto. A gente pode optar por um vermelho mais marsala, mais fechado, sabe? Mais vinho. Eu acho que fica um luxo. O rosa, ele traz essa feminilidade, né? Essa coisa fofinha, delicada. E funciona muito bem para lojas femininas mais românticas, loja feminina de moda evangélica, eu gosto bastante também, porque a moda evangélica ela tem esse quê de feminilidade, geralmente, né? Claro que dentro da moda evangélica existem muitos outros estilos, mas o rosa ele pode ser muito bem utilizado. O amarelo, ele também traz alegria e criatividade, assim como o laranja, né? São cores bem parecidas. O amarelo, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque no nosso inconsciente ele pode ser visto como barato, sabe? E tanto que tem uma loja aqui no sul do Brasil, pelo menos, que é por menos, né? Por menos. Então, uma loja muito barata, que tem diversas roupas, mas eles utilizam o amarelo e eu achei uma escolha de cor muito interessante, já que o amarelo ele traz essa sensação
de barato, de promocional, de passageiro, sabe? Diferente do vermelho e do laranja, né? O laranja, ele traz essa criatividade. O laranja, ele é extrovertido. A Marina Rui Barbosa escolheu essa cor para a Ginger, né? Que é a marca de roupas dela. E ficou sensacional. Ficou muito extravagante, criativo, sabe? E quando tu olha para a cor, você entende as escolhas da marca, sabe? E as escolhas das roupas que ela vende, que tem esse quê bem criativo. Não é qualquer pessoa que consegue usar aquelas roupas. Eu já sou uma pessoa mais minimalista, então para mim já não serviria as roupas dela. Claro, né? São maravilhosas, mas é esse quê mais extravagante, mais criativo mesmo, sabe? E ela sabe muito bem a cliente que ela quer atrair, né? Uma cliente muito parecida com ela. O verde, ele traz essa sensação de confiança, de equilíbrio e de natureza também. Ele está muito associado a lojas de limpezas, mas também a essa confiança, né? A gente pode ver muito em lojas masculinas, usa o verde porque traz essa confiança, né? O camuflado. É uma cor bem interessante de se usar. E eu acho que assim como o vermelho, a gente pode escolher um verde mais musgo, sabe? Que traga mais sofisticação, que a gente possa usar com madeira, para lembrar a natureza mesmo. Vai ficar bem legal. O azul, ele traz segurança e serenidade. Claro também que a gente pode usar e abusar dos subtons, né? Fazer um azul bebê não é tão interessante, mas agora tu pega um azul marinho para fazer uma parede de destaque. Eu gosto muito de usar o azul, como eu falei, junto com o laranja. Eu acho que são cores que se complementam muito bem. E o tom de azul que eu uso também, eu gosto. Ele não é um azul royal, ele também não é um azul marinho, ele fica meio termo ali. É um azul que eu julgo ser bem criativo. E lojas que trazem o mar, sabe, como referência também, o azul é muito bem utilizado. Junto com tons neutros, né, ele pode funcionar muito bem para essa moda praia, para essa moda mais burru, fica sensacional. Então, para uma loja pequena, a gente pode preferir esses tons mais claros, né? E fazer pontos de destaques com as cores mais extravagantes, né? Mais abertas. A terceira dica que eu trouxe aqui é montar a paleta, né? De cores. Como eu falei, escolher 3 cores. E essas cores tu vai levar para tua vida. Você vai usar essas cores na tua comunicação com o Instagram, vai levar essas cores para tua sacola, tua roupa, da tua loja, né, de roupas. Então, por isso que é tão importante a gente escolher a cor certa, né? É um casamento. Depois para trocar não é tão fácil assim. E espero que não seja tão fácil, porque isso significa que a tua marca está muito bem colocada. E quando falam da marca da tua loja, eles já associam diretamente a cor da tua loja, né? O que ela transmite. Então, escolher uma cor que vai pegar 80% da tua loja, que eu sugiro que seja uma cor mais neutra, mais clara, até para não gerar uma confusão na hora da cliente escolher a roupa, sabe? Não ter muita informação, porque isso pode atrapalhar, sabe? A gente tem uma parede, todas as paredes de uma cor muito forte. Isso pode tirar a atração da cliente para o produto em si. Então, optar por uma base mais clara e daí sim, ó, trazer uma cor de apoio, 15% da tua loja é uma cor de apoio, que são esses pontos estratégicos que eu falei, um cantinho instagramável, a cortina da tua loja, do provador, né? Uma parede diferente, usar esse 15% aí com muita sabedoria, com uma cor mais forte.
E uma cor de destaque 5%. O que essa cor de destaque eu deixo para os acessórios, para o teu arara, para tua arara, para os teus puxadores. A gente pode usar esse 5%. E ele geralmente vai ser preto, prata, dourado, o branco também pode vir acompanhado. Geralmente são essas cores. A quarta dica, então, é usar a cor para atrair o olhar. Então, esse 15% a gente vai usar de uma maneira muito estratégica, no fundo da loja, geralmente, para que a gente leve a cliente até o final da loja e ela consiga olhar todos os nossos produtos de uma maneira muito harmônica e natural, né? A cor, a gente vai seguindo, né? O nosso olhar vai seguindo a cor. Então, usar esses 15% com muita sabedoria. Vamos recapitular, então, tudo que a gente já viu até aqui. Hoje foi muito produtivo, né? A gente conseguiu tirar bastante coisa dessa aula. E uma delas foi entender o nosso público, né? A primeira delas, para que a gente possa escolher a cor que vai conversar e conectar com a nossa cliente. A segunda, usar a psicologia das cores para a gente entender o propósito de cada uma. Então, eu vou deixar aqui para vocês uma listinha com o significado de cada cor, o que ela transmite, qual o sentimento que ela traz. Junto dessa lista eu vou colocar o círculo cromático para vocês poderem fazer uma combinação bem interessante, que é a nossa terceira dica, né? Montar uma paleta que converse, uma paleta que combine, usando as 3 estratégias que a gente falou aqui no vídeo, né? Quarta dica, direcionar o olhar da cliente. A gente que manda onde a cliente vai olhar. E como a gente faz isso? Utilizando estrategicamente os pontos de cores da nossa loja. Geralmente no final da loja, né? Para que a gente possa levar ela até o final da loja e ela poder aproveitar todo o caminho. E 5, a nossa quinta dica, usar a cor com propósito, né? O que você quer transmitir com ela, né? Qual o propósito da tua marca? Escolher isso alinhado com a tua marca. Então, gente, o que vocês acharam? Me contem nos comentários se vocês já têm a cor da tua marca. Qual é a cor da tua marca? Eu quero saber. Beijo, até mais!